É uma posição de grande responsabilidade também, meus queridos irmãos. Abrirmos a boca e falarmos segundo os oráculos de Deus, ensinarmos segundo o que está nas Escrituras, não nos nossos preconceitos, ou nos nossos conceitos, mas olharmos o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? Quando Satanás tentou a Jesus, no capítulo 4 de Mateus, vocês podem perceber que Satanás citou quis citar a própria Bíblia, mas de maneira errada. E Jesus disse: olha, Satanás, está escrito da forma correta. Ou seja, meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande, é uma posição de grande responsabilidade, porque na medida em que nós exercemos o ministério do ensino, na medida em que nós fazemos isso, nós estamos conduzindo as palavras de vida eterna para o coração daqueles que nos ouvem. Por isso, precisamos buscar e ver o perfil do ensinador e quais as qualificações que o mestre bíblico comprometido com a palavra de Deus precisa. São várias qualificações, mas aqui eu menciono 3, pelo menos, que está aí na apostila na letra B. A primeira delas é amor, a segunda é fidelidade, a terceira é humildade, aliás, a quarta é espiritualidade, a quinta é oração. Não se pega a Bíblia de qualquer forma e de qualquer maneira. Não se ensina a Bíblia de qualquer forma e de qualquer maneira. O ensinador cristão, aquele que é comprometido com o Senhor, ele precisa ter algumas qualificações. A primeira delas é amor. Por quê, pastor Eliezer? Ensinar a Bíblia com amor. Porque a mensagem bíblica é uma mensagem de amor. Irmãos, não tem coisa maior, uma expressão maior para o ser humano do que Jesus ter vindo, ter morrido na cruz, ter sido enviado do Pai para nos amar, para nos salvar. Eu e você estamos aqui porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou. E agora, quando nós vamos transmitir, nós precisamos entender que o amor em nós é uma força dinâmica que não somente nos impele espiritualmente, mas também nos sustém. Isso significa, meus irmãos, que o amor de Cristo deve ser a motivação para o nosso ministério. No ensino. Alguém que ensina precisa amar a Jesus. Alguém que ensina precisa amar a sua palavra. O salmista que menciona, eu coloquei a sua palavra no meu coração, mas meus irmãos, na medida em que nós vamos colocando e uma das coisas, queridos irmãos, que precisa atrair a nossa vida, precisa atrair, não são, enquanto nós olhamos lá no livro de Neemias, que nós estudamos o livro de Neemias, quando o povo se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, é interessante que o povo pedia: traga-nos o livro, traga-nos o livro. Leia, e Esdras lia a palavra do Senhor, só lia. E o que aconteceu naquele tempo na nação de Israel? Houve um avivamento tão grande pela palavra de Deus que o povo se prostrava diante de Deus, o povo se inclinava diante do Senhor, o povo chorava diante de Deus e o povo se alegrava diante de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Amor à palavra do Senhor. Há várias referências bíblicas que eu coloco aí na apostila, mas que os irmãos podem depois examinar de uma forma muito especial, mas o amor que vive em nós. E eu oro para que a igreja tenha amor à palavra de Deus. Eu oro para que o ensinador seja chamado e essa força que confere ele, essa motivação, porque às vezes o que nos motiva a algumas coisas? Tem muita gente motivada por aí, especialmente hoje, os grandes palestrantes de motivação, os motivacionais, né? Para empresas, para negócio, e até na igreja. Tem muita gente aí hoje que está envolvido em palestras, em autoajuda, em uma série de outras coisas que tem envolvido para que o moral esteja alto, para que as pessoas, isso aí às vezes até vira uma histeria coletiva. O que nós precisamos entender é que nós, ao exercermos o ministério do ensino, ao ministrar, precisamos dar motivar. Irmãos, eu tenho
igreja precisa que este dom seja uma bênção para ela. Aleluia! Eu quero dizer, meu irmão que é obreiro, minha irmã, queridos obreiros, queridos irmãos e irmãs, você é uma dádiva de Deus para abençoar a vida da igreja e abençoar com essa qualificação, com esse perfil, que é o amor de Deus, que vai te motivar para mergulhar nas Sagradas Escrituras e aí colocá-la à disposição. Em segundo lugar, a fidelidade. Meus queridos irmãos, a nossa fidelidade a Deus. E quando Paulo escreve a sua carta, na primeira epístola dele, quando ele está escrevendo aos irmãos em Corinto, a fidelidade do apóstolo, no capítulo 4 e no versículo de número 2, é algo tão impressionante. Ele diz o seguinte, podemos ler a partir do versículo de número 1, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É isso que está na nossa Bíblia aí. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Oh, aleluia! Quando você ensina a palavra de Deus, você se torna um despenseiro dos mistérios de Deus. E aí, no versículo de número 2, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade, meu irmão e minha irmã, tem que ser uma marca na vida de quem ensina a palavra de Deus. Fidelidade tem a ver com a sua constância. Fidelidade tem a ver com, e é muito bom quando a gente chega na igreja, chega uma vez na igreja, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e há aquele irmão, aquela irmã que é fiel, ele está ali dia após dia, dia após dia. Ele não está na igreja só no dia que está boa a situação, ele está na igreja no dia que está ruim, ele está servindo a Deus. Mas não é só na igreja, ele não é só um crente de igreja, não. Aonde ele se encontra? Ele se encontra com a vida aberta com uma pessoa fiel a Deus. Eu estava em Santa Cruz do Sul, final de semana passada, o pastor Neemias Silva, e ele tem um testemunho muito interessante. Ele estava no hospital orando com a senhora, um membro da igreja, que o esposo não era crente, e o esposo dela estava muito enfermo, estava em coma no hospital, estava passando muito mal. E ela disse, pastor, eu quero que o senhor vá lá orar pelo meu esposo, ele precisa, eu quero que ele não morra, não passe a eternidade sem aceitar a Jesus como seu Salvador. E o pastor, claro, atendeu, o pedido da irmã foi, e quando ele orou, aquele senhor expirou. E ele disse, não tem jeito, morreu o homem. Chamaram os médicos vieram, realmente atestaram, olha, realmente muito difícil ele voltar. E nesse momento a irmã que estava do lado do pastor disse, pastor, mas ele não aceitou Jesus. E eu não aceito isso. Eu quero orar de novo. Aí o pastor disse, bem, a minha oração já foi feita, então agora a irmã ora. E ela começou a oração dela. Senhor Jesus, tu sabes que eu tenho sido fiel a ti. E o pastor que estava do lado dela, que conhecia aquela irmã, disse assim, é verdade, Senhor. Eu conheço essa irmã. E ela continuou orando. Senhor Deus, o meu esposo não aceitou a ti como teu Salvador. Ele foi um homem duro, difícil. Todos esses anos eu tenho estado clamando a ti. Dá uma oportunidade agora, Senhor, e devolve a vida a ele. E quando a irmã termina de orar, o homem respirou novamente. E foi a oportunidade que Deus deu para ele aceitar Jesus. O